Olá! Vamos iniciar o vídeo 2, onde a gente vai falar sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção do espetáculo, por exemplo, um espetáculo de teatro. Então, assim, a pré-produção é tudo que engloba o início da produção, né? Então, por exemplo, a abertura da conta corrente, né, que é solicitada normalmente no edital, onde você se inscreveu ou no seu projeto de lei, né, é indicado um banco onde você tem que abrir uma conta corrente em nome do projeto, né? E é nessa conta corrente que eles vão depositar o valor, né, que você ganhou no edital ou o valor do patrocínio que você teve, por exemplo, numa lei, tá? E é através dessa conta que você vai fazer toda a movimentação financeira desse projeto. Então, abrir a conta corrente. Assinatura do contrato, né? Onde você vai assinar, o proponente vai assinar o contrato que vem desse edital, dessa lei, enfim, para iniciar então os trabalhos, tá? Assinatura do contrato, o entendimento do edital ou lei onde o projeto está inserido, onde o projeto está inscrito. Então, porque muitas vezes você pode pegar esse projeto que já foi inscrito por alguém, já foi escrito e inscrito por uma outra pessoa. E aí essa pessoa chamou você para fazer a produção, né? Então aquela etapa anterior, né, de todo o descritivo e tudo que eu falei no vídeo 1 foi feita por uma outra pessoa e não por você. Então você vai pegar esse edital, você vai ler esse edital, vai ter o entendimento do edital, vai pegar o projeto que foi inscrito e que foi contemplado, vai ler esse projeto, vai entender cada uma das etapas, vai entender o cronograma, vai entender a planilha orçamentária, você vai entender o todo do projeto para então você iniciar os trabalhos, né? Você vai fazer a análise do cronograma de execução, análise da planilha orçamentária, das contrapartidas sociais, né? Você vai iniciar a contratação da equipe técnica, né? Os atores, o diretor, o produtor executivo, os técnicos, os profissionais envolvidos em figurinos, em cenário, em luz, em som. Então, é nesse momento em que você começa esses contatos, né? E aí depois dessas pessoas já terem aceito o trabalho e tudo, você começa numa outra parte de fazer os contratos, que você pode ter auxílio de um contador para isso, ou de um profissional, um advogado, por exemplo, que cuida desses contratos para você, né? E aí você só passa os dados todos, né? E esse profissional cuida disso e elabora esses contratos para você, então, com cada um desses profissionais. Aí você vai para a reunião com a equipe, né? Vai juntar todos esses profissionais, né? E vai conversar com eles sobre justamente o cronograma, né? O início dos ensaios, né? O início, quando que o espetáculo vai estrear, o que vai acontecer em cada etapa até chegar na estreia do espetáculo, tá? E aí você vai ver também, nesse momento, você vai ver o local de ensaio, aonde os ensaios vão acontecer, né? Você vai ter que alugar um espaço, ver algum espaço que possa ceder, né? Uma sala de ensaio, né? Nesse período que vai acontecer os ensaios do espetáculo, tá? E aí o início dos ensaios. Ok, podemos começar então a outra etapa, que é a etapa de produção do espetáculo. Então vamos para a produção do espetáculo, né? Então, na etapa anterior a gente parou no início dos ensaios e agora na produção a gente vai dar continuidade aos ensaios. E a gente vai dar início ao desenvolvimento dos figurinos, do cenário,
do visagismo, da iluminação, da trilha sonora desse projeto, desse espetáculo. A gente vai começar a efetuar o pagamento da equipe, dessa equipe que foi contratada, né? Solicitando as notas fiscais. Nesse momento a gente pode ter a ajuda do contador, solicitando as notas fiscais, passando os dados das notas fiscais para essa equipe, o corpo do e-mail, o descritivo do corpo da nota fiscal, né? É nesse momento também durante a produção do espetáculo. E aí, para a gente dar início à divulgação, a gente vai precisar fazer as fotos do espetáculo, pelo menos umas primeiras fotos para dar início à divulgação, né? Então vamos agendar a data das fotografias, de realizar a sessão de fotos. Aí a gente vai dar início à criação do material gráfico, folders, cartazes, banners, flyers, né? O profissional vai começar a criar a cara desse material, né? A cara desse material para divulgação. A gente vai contratar uma assessoria de imprensa que vai criar o release do espetáculo para dar início à divulgação junto com as fotos que a gente já realizou, tá? A gente vai começar a dar andamento a quê? A contrapartida social, né? A produzir a contrapartida social. Qual é a minha contrapartida social? Quem que eu preciso contratar para essa contrapartida social? Né? É um intérprete de Libras? É as pessoas que foram colocadas para os debates, para o bate-papo depois do espetáculo? Então, é nesse momento que eu inicio também essa parte da contrapartida social. A contratação do teatro também é nesse momento, que é super importante, você já fechar, né, o teatro onde vai estrear o espetáculo, já agendar a estreia, a data que vai entrar o espetáculo no teatro para montagem, né? Quando que a gente vai iniciar a montagem, fazer o ensaio geral para então chegarmos na estreia do espetáculo, tá? E aí iniciarmos a temporada do espetáculo, tá? Esses foram os itens da produção da segunda etapa, que é a produção. Tá? Então, aconteceu a estreia, segue-se a temporada do espetáculo, segue a divulgação, segue as apresentações, segue todo esse acompanhamento, segue o pagamento dos profissionais todo mês, a solicitação das notas fiscais, né? Para depois a gente ir então para a próxima etapa, que é a pós-produção, né? Que é a organização da prestação de contas. Né? Essa organização da prestação de contas, ela já vem acontecendo durante a primeira etapa e durante a segunda etapa, né? Que é onde você já está pagando as pessoas, você já está recebendo as notas, então você já vai fazendo toda essa organização para depois ficar mais fácil na sua prestação de contas, que acontece justamente nesse momento da pós-produção. Né? Então, o fechamento da conta bancária, né? Ou seja, você já zerou a conta bancária, você já pagou todo mundo e a conta bancária está zerada. Então, você solicita ao banco o fechamento, você solicita ao banco o extrato durante todo o período que essa conta ficou aberta, né? Porque você vai precisar disso para a sua prestação de contas. Tá? Aí você vai começar a descrever os objetivos alcançados, né? Fazer um cronograma, uma organização de orçamento versus gastos, os relatórios todos que você precisa colocar na sua prestação de contas, né? A comprovação da contrapartida social, por exemplo, os documentos todos comprobatórios disso, né? Todas as justificativas que você precisa desenvolver também por conta das realizações todas de pré-produção, de produção e na pós-produção.
e a emissão do ok, né? Que é quando você já realizou, você finalizou a temporada, você fechou a conta corrente, você organizou toda a prestação de contas, você fez todos os relatórios, você juntou toda a documentação, você colocou todas as justificativas que foram necessárias, todos os objetivos que você alcançou, né? Tudo isso você batendo com o que estava escrito no projeto, né? Por isso que eu falo sempre, vai olhando o projeto, vai examinando o edital e vai vendo como que você vai levando essa execução do seu projeto, né? Quanto mais organizado você for, nesse momento da pós-produção, da finalização, onde você vai partir para a prestação de contas, vai ser melhor para você. Você vai ter uma prestação de contas mais organizada, né? As coisas já estão todas ali meio encaminhadas, e aí é só você dar aquela organização geral para você então poder entregar a sua prestação de contas, onde vai estar ali a comprovação de tudo que você realizou, né? Então, assim, é muito importante, né, ir elencando tudo que você precisa para executar esse projeto. E cada etapa desse projeto, você vai elencando e vai ticando o que está acontecendo ali, né? Para depois, quando chegar lá no final, tudo ficar muito mais fácil, muito mais claro para você. Porque às vezes o projeto ele tem uma execução de 8 meses, uma execução de 1 ano. Aí você vai falar, nossa, como é que foi mesmo lá atrás? Porque é tanta coisa que você já pode ter esquecido, né? Então é bom que você organize e já vai deixando as coisas elencadas e vai ticando, vai anotando para nesse momento você não se perder, né? Para sua prestação de contas também ser uma prestação de contas bastante clara, né? Onde você não necessite dar algum tipo de explicação, que te peçam alguma correção, enfim, quanto mais claro e organizado você for, nesse momento a sua prestação de contas vai ser muito mais fácil e muito mais tranquila de acontecer. Vamos lá para o resumão. Então, o que eu preciso? Elencar tudo que eu preciso para executar o projeto, né? Que o projeto se comprometeu em executar, né? Então tem a contrapartida social, ver o meu orçamento, analisar a planilha orçamentária, as rubricas e seus valores, né? Isso é super importante. Os pagamentos, né? Se são pagamentos mensais, se são pagamentos em uma vez só, né? Então tudo isso é importante ver, se certificar para que não haja problemas lá na frente quando você for fazer a prestação de contas, né? Ver também os valores dos ingressos, né? Quanto que eu disse que iam ser os meus ingressos? Gratuitos, vai ter meia entrada, 40 inteira, 20 meia, 80 inteira, 40 meia, enfim, para não errar nisso, para não ter proposto uma coisa, né, quando você foi lá e inscreveu o seu projeto e agora você querer mudar. Então, precisa ir seguindo passo a passo, batendo o que está escrito, o que foi colocado lá no seu projeto, no descritivo do seu projeto, com o edital, tá? Então, tem os valores dos ingressos, a distribuição dos convites para os patrocinadores, né? Quantos convites por sessão eu vou distribuir para os meus patrocinadores, né? Para entidades, de repente, da minha contrapartida social, se isso está escrito, se isso está colocado. Então, isso é importante checar também. O número de apresentações que eu vou executar,
né, durante o meu projeto, né, as ações de acessibilidade, se tiverem na minha contrapartida social, né, as ações educativas, né, dentro dessa contrapartida social e executando uma a uma, prestando atenção sempre no que foi colocado para que seja executado, né? A contratação da equipe, o pagamento da equipe, então tem o valor, o período da contratação, o período que esse profissional vai trabalhar para esse projeto, né? Isso vai estar lá dentro do contrato, a nota fiscal, né? Importante frisar que o depósito, o pagamento para esse profissional, ele é feito sempre nos dados bancários da nota fiscal e não da pessoa física, né? Porque, por exemplo, a pessoa que vai criar o cenário, né? Ela vai emitir uma nota fiscal de criação de cenário e vai colocar nessa nota fiscal os dados bancários da nota fiscal e não os dados bancários de pessoa física, tá? Porque senão isso vai dar problema lá na frente na tua prestação de contas. Você só pode pagar para a pessoa jurídica, né? Você não pode pagar para a pessoa física, né? Ou seja, na nota fiscal não pode ter os dados bancários de pessoa física. Isso é super importante. Isso é um problema recorrente que acontece, né? As pessoas passam os dados bancários da pessoa física. E isso lá na frente vai te trazer dor de cabeça. Você vai ter que pedir a correção, né? E aí você já pagou numa conta que não era a conta correta. Então isso é muito importante de prestar atenção, de ficar atento a essa questão, tá? Contratar um contador, né? Normalmente o contador vê isso, né? É muito importante. Por exemplo, a Lei Rouanet, o PROAC e ICMS, eles exigem a contratação desse profissional, do contador, né? Para acompanhar todo o processo, todos os segmentos da execução desse projeto, as etapas desse projeto, né? E esse contador vai ficar atento ao CNAE dessa pessoa jurídica, dessa empresa, para ver se bate com aquilo que ele está emitindo a nota, né? Então, por exemplo, um cenotécnico, o CNAE da empresa dele tem que ser um CNAE de cenotécnico, tá? Então isso também é importante e isso, normalmente, quem cuida disso é o contador, né? É ele que vai averiguando, ele que vai checando antes de cada pagamento se tá tudo certo, se os dados estão todos corretos, né? Para que você então faça esse pagamento, né? O departamento jurídico faça esse pagamento sem acontecer nenhum erro, nenhum equívoco que precise ser corrigido ou que lá na frente cause algum tipo de problema na prestação de contas. Então isso é muito importante ficar atento a cada um desses itens, ok? Eu quero falar com vocês agora um pouco sobre a planilha orçamentária, né? O orçamento do projeto. Como criar essa planilha orçamentária, né? As rubricas que entram nessa planilha orçamentária, né? Quais são os itens que você coloca nessa planilha orçamentária. Então você pode também começar pela etapa 1, que é a pré-produção. E o que você paga nessa pré-produção? Você vai pagar os direitos autorais. Por exemplo, se você quer montar um texto do Nelson Rodrigues, você vai procurar a pessoa responsável por isso, né? E aí você vai pedir os direitos autorais, vocês vão acordar um valor, você vai efetuar esse pagamento. É nesse momento que você efetua o pagamento. Ou se você contrata um dramaturgo para criar um texto para você, né? Então também é nesse momento que você vai pagar esse dramaturgo. Ele vai constar exatamente nessa etapa de pré-produção. Depois você vai para a etapa de produção, onde você vai colocar
vai desenvolver tudo que você vai precisar para levantar esse espetáculo, né? Então, por exemplo, adereços, a alimentação para a equipe, né? Durante os ensaios, por exemplo, um café, uma água, uma bolachinha, você pode colocar. Você vai colocar o cenotécnico, você vai colocar costureira, se você tiver uma costureira que vai que vai costurar os seus figurinos, você vai colocar a criação de cenografia, a criação de figurinos, a criação de iluminação, o designer gráfico, a direção artística, a direção musical, o elenco, né? Você também discrimina nesse momento o valor do elenco. Você vai colocar o material de cenário, material de luz. Por exemplo, se você vai alugar algum equipamento de luz ou de som que precise para complementar o equipamento do teatro, ou muitas vezes o teatro pode não ter esses equipamentos, né? Então você vai alugar, você pode alugar um projetor também. Então é isso que você vai colocar nesse momento. O produtor executivo, o transporte de produção, que nada mais é do que combustível, táxi, Uber, estacionamento, zona azul e etc. Aí você pode ir para a temporada, né? Então você vai colocar lá o valor do teatro, né? Que você vai pagar mensalmente. Você vai colocar o valor do elenco para as apresentações, né? Você vai colocar o intérprete de Libras, por exemplo, se você tiver um intérprete de Libras na sua contrapartida social, você vai colocar. Você vai colocar o operador de som, o operador de luz, o operador de projetor. Você vai colocar o transporte de cenário, né? Onde você vai transportar o cenário que está lá na tua sala de ensaio para o teatro durante toda a temporada, e depois na desmontagem você vai transportar do teatro para um local onde esse cenário vai ficar armazenado, né? Então você também coloca aí nesse momento, na etapa de produção de temporada. Aí você vai para divulgação. O que tem na divulgação? Anúncio nas redes sociais, você pode colocar anúncio no guia off, em jornais, você vai colocar assessoria de imprensa, você vai colocar banner, folders, você vai colocar o fotógrafo, né, que fotografou lá atrás. Você vai colocar também o fotógrafo que pode fotografar durante a temporada do espetáculo, tá? E aí você vai depois para a parte administrativa, a administração. Né? Então, o que você vai ter nessa administração? Você vai ter as tarifas bancárias que o banco cobra mensalmente. Você vai ter uma assessoria administrativa ou jurídica. Você vai ter o contador. Você vai ter o diretor de produção. E se, por exemplo, você for uma companhia de teatro e essa companhia de teatro tiver um espaço aonde vocês ensaiaram, aonde os cenários ficam armazenados, né? Então você pode colocar também a manutenção e a administração desse espaço, né? Ou seja, luz, telefone, internet, a limpeza. E você vai ter o valor total do seu espetáculo, né? Importante, bem importante, é você ter cada uma dessas rubricas, né? Você tem colunas onde você vai colocar a quantidade, onde você vai colocar a unidade de medida e aonde você vai colocar a ocorrência, o valor unitário e o valor total de cada rubrica, de cada item, tá? Eu recomendo que vocês façam para cada rubrica, para cada item, uma fórmula, porque essa fórmula vai dar o valor total, o custo total de cada rubrica, de cada item, porque acontece muito das pessoas só colocarem, né, os valores, aí você vai lá, soma na maquininha
e põe na planilha. Soma na maquininha e põe na planilha. Aí depois você vai rever, vai revisar e você fala, eu acho que eu preciso aumentar o cenotécnico, então eu vou diminuir o valor da criação. E aí quando você vai mexer na planilha, você pode mexer, por exemplo, no valor total e não mexeu no unitário. Ou o contrário, você mexe no unitário e esquece de mexer no total, e isso vai dar diferença lá no final. Isso vai te trazer problemas. No momento em que você coloca uma fórmula, isso não acontece, porque a fórmula atualiza toda a linha, todo o item. Então não vai ter o problema de você ter um item com um valor unitário que não bate com o valor total, né? Que pode te trazer problemas. No mínimo, você vai ser obrigado a fazer uma alteração e mexer na sua planilha. Mas você pode até ser desclassificado por conta disso. Ninguém quer, né, gente? Depois de todo o trabalho que se teve para escrever o projeto, para inscrever o projeto, né? Você ser pego num detalhe desses. Então, a fórmula, ela é sempre o melhor que você pode fazer. Uma fórmula do Excel para cada rubrica, para cada item, você faz a fórmula da linha e aí o que você alterar, não tem problema. Você vai lá e altera a quantidade. Não é um, são 2. Automaticamente ela já vai mudar o teu custo, o teu valor unitário, se for o caso, ela vai alterar o seu custo total. E você não vai correr o risco de errar, né? De esquecer, de trocar. Porque, gente, isso acontece e acontece bastante. Por isso que eu tô frisando, por isso que eu tô falando, tá? Então, assim, o melhor sempre é você dispensar a tua calculadora e deixar na tua planilha orçamentária, para cada item você vai ali e coloca a fórmula. Pode dar um pouquinho mais de trabalho? Pode, mas o resultado com certeza é certeiro e não vai ter erro. Então você não vai ter problemas com isso, tá bom? E uma coisa importante de falar também, por exemplo, você ganhou um projeto, vou colocar um valor total, um valor qualquer, um valor de R$200.000, tá? Aí você vai lá e fala, então eu vou fazer um projeto com valor menor, porque vai ser mais fácil de eu ganhar, tá abaixo do valor. Não, isso não é isso que vai aprovar ou desaprovar o teu projeto, né? Se o valor do projeto, se o valor do edital é 200 mil, se o valor do edital é 50 mil, faça a sua planilha orçamentária no valor total que o edital pede. Não, as pessoas às vezes têm essa ilusão de, o edital fala em 200, então eu vou fazer um projeto de 170, porque com certeza vai ser mais fácil de eu ganhar. Não vai ser mais fácil de você ganhar mesmo, isso não vai mudar em nada, né? Se o edital pede um valor, faça no valor que o edital, não faça nem menos e nem mais, né? Se você tiver uma planilha orçamentária com um valor maior, aí você precisa explicar da onde vai sair esse valor maior, né? Então você vai lá explicar, eu estou me inscrevendo para 200 mil, o meu projeto, ou minha planilha está em 250, mas 50 mil vai ser patrocinado pela empresa tal. Tá tudo certo, mas aí você precisa especificar e explicar, porque senão você vai ser desclassificado. Beleza? Tá claro? Então é isso. Eu friso mais uma vez que essas questões são questões que acontecem, são questões recorrentes, onde as pessoas perdem muitas vezes um patrocínio, perdem muitas vezes um edital, né, de ser contemplada em um edital por conta de um erro crasso como esse, tá bom? Então vamos ficar ligado, vamos ficar atento, para a gente não correr esse erro e não perder
um edital por conta disso.